Hoje teremos o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, lição 11, Ajudemos também. E quem irá contribuir com o estudo desta noite é o facilitador Alexandre Moll. Alexandre, seja bem-vindo e bom estudo. Obrigado, boa noite. É uma honra, sempre um prazer para mim estar aqui, né? Então, dando continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, hoje nós vamos estudar a lição número 11 e pretendemos todas as segunda-feiras, né, nós continuarmos esse estudo. É importante sempre dizer que este livro, ele é de autoria do Espírito de Emmanuel, né, ele desencarnado, e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Para vocês terem uma ideia da riqueza, né, da obra literária do Chico Xavier, ele escreveu 419 livros. Hoje, nós vamos estudar uma lição de um desses livros. Este livro, por exemplo, tem 180 lições. Então, vejam bem a riqueza, né, que é a obra literária do Chico, compartilhado com vários espíritos. Este livro em particular compartilhado com o Emmanuel, né? O Chico, ele não só traduziu os pensamentos de Emmanuel, assim também como de vários outros espíritos, dentre eles o André Luiz, por exemplo. Então, a construção deste livro, ela parte do princípio de uma releitura do Evangelho que a doutrina espírita tenta nos trazer. Nós costumamos dizer no meio espírita que o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Parece até, de alguma forma, meio prepotente dizer isso, né? Mas, de fato, o Espiritismo vem tentar reviver a essência do Evangelho. E nós vamos fazer uma pequena análise histórica disto, do Evangelho, para depois nós entrarmos na lição propriamente dita. Quando da passagem de Jesus pelo planeta, né, há mais ou menos 2000 anos, tinha um contexto histórico e cultural muito interessante. Jesus falava para um povo, que era o povo hebreu, dentro de uma cultura judaica, que era uma cultura extremamente formalizada, extremamente dogmatizada, né? No sentido de que os rituais e os formalismos da religião, meio que de certa forma desvirtuaram, né, a essência do judaísmo. É importante a gente entender isso. O cristianismo, ele está fundamentado em cima da plataforma do judaísmo. Não tem uma separação exata. Eles se confundem em alguns momentos. Por exemplo, o Antigo Testamento é a síntese da história do povo hebreu. Entendeu, Marília? Antes de Jesus. Já o Novo Testamento é uma síntese de Jesus para frente, dos pensamentos de Jesus. Então, quando a gente fala do Evangelho, a ideia que se tem, né, que o Evangelho é de Jesus, né, na verdade, Jesus é o portador do Evangelho. Né? O Evangelho não é dele. A palavra Evangelho, inclusive, Evans quer dizer mensagem, gélios, anjos, a mensagem dos anjos. Naturalmente, para você trazer uma mensagem dos anjos, uma mensagem divina, tem que ser um espírito que está num nível crístico, né? Um espírito altamente evoluído. E esse espírito é Jesus. Segundo a perspectiva espírita, em vários momentos, né, em vários recortes, mas eu vou citar aqui no livro, o livro do Emmanuel, bom, me falhou alguma memória agora, a ideia que Jesus é a maior autoridade moral do planeta. Ele está conosco desde o início dos tempos, da formação da Terra. Então, ele é, segundo a perspectiva do Emmanuel, e eu compartilho dela também, a maior autoridade espiritual do planeta é Jesus. Então, naturalmente, para trazer o Evangelho, a mensagem dos anjos, a mensagem divina, teria que ser um espírito que tivesse na mesma sintonia que a mensagem. Então Jesus vem ao mundo dentro daquele cenário judaico extremamente formalista, extremamente dogmatizado, né? Já direcionado no caminho
da ideia do Deus único, né? Já com as informações dos antigos profetas, né, que vem trazer uma nova perspectiva para o homem, na questão das relações, na questão das convivências e tudo mais. Porém, com o passar do tempo, o que seria muito natural, o judaísmo foi sendo muito formalizado. Então Jesus vem dentro desse cenário trazer uma proposta que não seria diferente da proposta original do judaísmo. Tanto que em certo momento ele diz assim: eu não vim destruir a lei, mas eu vim fazer cumpri-la. Ou seja, ele não veio destruir a lei dos antigos profetas, mas pelo contrário, ele veio fazer cumpri-la, né? Ele veio revivenciar os ensinamentos do judaísmo, assim como o espiritismo também sugere que ele veio revivenciar os ensinamentos do cristianismo. Então, neste cenário, quando Jesus chega, vivia sobre um aspecto histórico muito conturbado. Você tinha a Judéia, o povo hebreu, com já uma história de 3, 4 mil anos, né? Aí você tem o domínio do Império Romano, que era bem forte ali naquele momento no judaísmo, né? Jerusalém e toda a Judéia estava sob o domínio do Império Romano, domínio militar, tanto que nós temos aí na figura, né, bíblica, nós temos lá a figura do Pôncio Pilatos, representando exatamente o Império Romano do ponto de vista militar, né? Nós tínhamos o rei, tetrarca, né, o Herodes, o tetrarca. Tetrarca quer dizer 4 vezes, né? Ele era herdeiro de uma geração, ele é da 4ª geração dos Herodes. E temos também a figura do Sinédrio, dos doutores da lei, que também tinha uma representatividade, sabe, Marília, naquela época, ali na liderança. Por quê? Porque naquela época, e também hoje não é muito diferente, as religiões tinham uma grande ascendência sobre as questões administrativas e políticas. Então, dentro desse cenário, né, extremamente complexo, é que surge Jesus. E ele surge, como nós sabemos a história, né, de uma forma muito simples, um homem simples, filho de um carpinteiro. E ele, por onde ele passava, ele ensinava de uma forma muito natural. Ele deixava-se mostrar, ele não ensinava como a cátedra natural dos filósofos, né, que faziam palestras e tudo mais. Não, ele ensinava do momento, do aspecto da vivência, o que é muito mais forte, né? Ele vivenciava as certas situações, e essas situações eram tiradas por ele mesmo e por aqueles que estavam junto dele como lições. Então, por exemplo, todos os movimentos, né, acho que dos últimos 3, 4 anos da vida do Cristo, eles foram registrados de alguma maneira no Evangelho. Então, ele estava andando, por exemplo, lá com seus apóstolos, conversando, e aí ele olhou para uma figueira. Aquela figueira estava morta, né? E aí, dentro do contexto da conversa, ele fala para os apóstolos: olha, está vendo aquela figueira ali? Tem homens que são como ela, não servem para nada. Tem os galhos, tem a raiz, mas não dão frutos. Outro momento, ele encontra com uma mulher, e essa mulher tinha um problema de um sangramento contínuo, né? Essa mulher toca nele e fala assim: Senhor, tu me curastes. Aí ele diz para ela: não, a tua fé te curou. Outro momento, ele encontra um cego e cura aquele cego, né? Segundo está no Evangelho. Passado uns dias, ele encontra com aquele cego. Aquele cego estava saindo de um prostíbulo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: olha, cuidado, porque não foi para isso que eu te curei, né? Então, quer dizer, todos os movimentos diários de Jesus, do cotidiano dele, foram registrados, e ele aproveitava aqueles momentos de convivência com as pessoas, de diálogos, de situações, para poder ensinar alguma coisa. E esses ensinos é o que nós chamamos de evangelho, quer dizer, essa compilação de informações, né, ele traz dentro dessa perspectiva didática e pedagógica, que é a aplicação do evangelho. Só que o evangelho ele teve muitos movimentos interessantes. Para ele chegar até aqui, como nós estamos estudando hoje, e ele passou por uma série de situações históricas
que é bom a gente dizer. Num primeiro momento, esses ensinamentos de Jesus não foram registrados. Jesus não vivia e falava, e as pessoas acompanhavam, estavam escrevendo o que estava acontecendo. Na verdade, o primeiro movimento, do ponto de vista da materialização didática do Evangelho, só veio 60 anos depois com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi, na verdade, o primeiro impulsionador desse movimento que veio compilar o Evangelho. 60 anos aproximadamente depois. Eu acho que todos vocês conhecem a história de Paulo, né? Mas eu vou relembrar alguns detalhes importantes. Paulo, ele era um doutor do Sinédrio, era um doutor da lei, com esses que eu falei para vocês. Essas pessoas que estudavam muito o judaísmo e tinham o título de doutor. Então, ele era um exímio conhecedor da lei dos antigos profetas. Dado o momento, Paulo, com o movimento do cristianismo nascente, né, ele começa a perseguir os cristãos, porque ele entendia que o cristianismo era uma agressão ao judaísmo. Então, como doutor da lei, ele e outros, né, começaram a perseguir aqueles que difundiam o pensamento cristão. E certa vez ele foi atrás de um homem chamado Ananias, que era um divulgador do cristianismo. Ananias tinha ido para Damasco. E Paulo, então, segundo sugere o Emmanuel, né, no livro Paulo e Estevão, e também nos relatos religiosos, Paulo, então, movimenta um pequeno exército até Damasco, né, Damasco hoje é a capital da Síria, né, e lá ele teria que capturar este homem. E chegando à porta de Damasco, teria tido um acidente, caído de um cavalo, e naquele primeiro momento ele ficou conturbado, né, e ficou cego, inclusive. E aí então ele teria visto uma imagem que seria de Jesus, né, e Jesus teria falado para ele, pelo menos é assim que sugere nesse livro, e perguntado: Paulo, aliás era Saulo, né, o nome original dele era Saulo, por que tu me persegues? E aí ele cego, ele é levado até Damasco. Em Damasco ele é levado a uma espécie de um hospital, e lá ele é atendido por um homem, e esse homem consegue curar as suas vistas, e ele restabelece as suas vistas. E era exatamente o tal do Ananias, que era o homem que ele perseguia. Pois bem, a partir de então, há a chamada conversão de Paulo. Então, a conversão de Paulo, né, na verdade, é o momento em que ele encontra consigo mesmo, porque um espírito dessa grandeza, com uma missão tão significativa, ele, na verdade, ele precisava de passar por esse momento no judaísmo para encontrar a sua verdadeira essência e a sua verdadeira missão. Então, o que ele faz? Ele volta para Jerusalém, como doutor do Sinédrio, e tenta convencer as pessoas que os cristãos não eram as pessoas ruins que elas imaginavam, e que o cristianismo não era uma ruptura com o judaísmo, mas nada mais do que um avanço do judaísmo, uma contextualização. Naturalmente eles não aceitaram e sugeriram que Paulo estava louco, e Paulo insistiu naquela ideia. Resultado, ele foi escorraçado de Jerusalém. Então ele vai andar pelos desertos e ele começa a pregar e a levar a palavra do cristianismo. E a história de Paulo, ela é fascinante, porque ele viaja, né, pelo Mediterrâneo, ele vai para a Grécia, ele vai ali para aquela região da bota ali da Itália, né, da Península Itálica, e ele, por onde ele passava, ele conseguia juntar pessoas e divulgar o Evangelho, divulgar a mensagem de Jesus. Então aí começa a construção, Marília, do que nós chamamos de Evangelho. E aí sim começa a ser registrado. Tiago e outras pessoas começam a registrar os passos de Paulo. Ele vai até a Grécia, ele vai em Atenas, ele vai em Coríntios, ele vai nos Filipenses, ele vai nos Tessalonicenses, ele vai caminhando até que ele chega em Roma. Quando Paulo chega em Roma, aí acontece um movimento ainda muito mais significativo e muito mais espetacular.
Imagine vocês que naquela época Roma tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes. Então era a maior cidade do mundo, o maior império do mundo, né? O império que durou 1000 anos. E era um império onde o poder, né, o poder material era a grande força do Império Romano. Você tinha a figura do César, que era praticamente um deus vivo, né? E toda a estrutura bélica e política de Roma. Então chega ali um homem vindo da Judéia, com uma palavra nova, que era uma palavra que falava de perdão, falava de humildade, falava do reino espiritual, a ascendência do reino, do espírito sobre a matéria, uma série de coisas que naturalmente entrou em choque com a questão política e social, né? E bélica também. E aí, naturalmente, Paulo, ele foi logo perseguido. Foi ele que começou aqueles movimentos de entrar nas catacumbas, né, e fazer aquelas pregações. Ali que começou o movimento do cristianismo em Roma. Aí ele é preso. Ele é preso, é torturado e passa anos e anos na prisão em Roma. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a escrever cartas para aqueles lugares aonde ele passou. Aí começa a construção do Evangelho, as chamadas cartas de Paulo, né? Paulo aos Filipenses, Paulo aos Tessalonicenses, Paulo aos Atenienses, Paulo aos Romanos. Então ele começa a mandar cartas, e essas cartas são levadas pelos seus interlocutores, né? Por quê? Porque quando surgem os primeiros núcleos do cristianismo, havia muita insegurança e havia muita falta de perspectiva doutrinária, né? Até que Paulo começa a municiá-los, esses pequenos núcleos, com suas colocações, né, para poder dar uma injeção de ânimo, de fé. É lógico que tudo isso tem um desenho espiritual muito forte, né? As coisas não aconteceram assim tão simplesmente por uma questão fortuita. Havia por trás todo um aparelhamento espiritual muito forte. E aí então, nesses movimentos, começa a se estruturar o cristianismo. Aí mais ou menos 300 anos depois, começa e surge a religião cristã dentro do chamado catolicismo, que aí nós conhecemos. Então é importante nós entendermos esses movimentos históricos. Por quê? Porque o Evangelho, ele passa por muitas transformações, não só dessas que eu falei para vocês, mas transformações linguísticas também. Primeiro nós tínhamos ali o aramaico, que é a língua característica dos judeus, né? Aí depois de 300 anos mais ou menos, o Evangelho começa a ser estruturado na igreja, nos primeiros movimentos da igreja, né? Surgem os primeiros padres da igreja. Aí surge Santo Agostinho, Orígenes, a filosofia patrística, que era a filosofia dos padres, e começa a estruturação do Evangelho no sentido prático, no sentido material. Aí o Evangelho passa do aramaico para o romano, aramaico, hebraico, romano. Ele é traduzido pelo romano, ele é traduzido para o grego, né? Do aramaico para o hebraico, depois para o grego. E aí quando a igreja começa a estruturar, os padres, eles tinham conhecimento do grego clássico. E as missas eram feitas assim. Então quem detinha o conhecimento do Evangelho eram os sacerdotes, era a cúpula da igreja. Então era uma coisa quase que restrita, quase que exclusiva. Aí a igreja detinha, de certa forma, o poder da palavra, o poder do Evangelho. Mas era assim que as coisas teriam que acontecer. Até que no século 17 ou 18, surge a prensa, né, se não me engano foi na Alemanha, com Gutenberg. Neste momento é que o Evangelho é popularizado. Antes disso, porém, ele é traduzido do grego para o latim. Aí sim, ele é traduzido para o latim, mas as missas eram em latim, e as missas cabiam aos sacerdotes a exclusividade do conhecimento que estava ali.
Eu acredito que quem tem mais aí de 60 anos deve ter visto isso. Eu era criança, eu cheguei a ver. As missas eram faladas em latim. Eu morava aqui na cidade de Caeté, perto de Belo Horizonte, ali, alguém conhece ali, na Serra da Piedade, né? Eu morava ali, eu era criança, eu lembro que eu ia na missa, era falado em latim. Olha que eu não sou tão velho assim, né? Mas, enfim, depois, com a estruturação da tipografia, da prensa, né? É que tornou-se popular o Evangelho. Por quê? Porque era muito caro você escrever um livro, porque o livro era escrito à mão. Tinha os chamados copistas. Os copistas copiavam. Imaginem vocês, um copista copiar uma Bíblia. Demoravam às vezes anos, então era caríssimo. Até que com a prensa, aí se populariza, aí o conhecimento evangélico ele se torna popular. Foi aí o grande papel de Lutero, por exemplo. Uma das coisas que Lutero lutou, né, no chamado cisma da Igreja Católica, com o nascimento do protestantismo, foi exatamente isso, a popularização da Bíblia e do Evangelho. Porque ele entendia, com muita sabedoria, que a mensagem tinha que chegar às massas, a mensagem tinha que entrar dentro das casas das pessoas. E ele estava certo, tanto que pelo menos até bem pouco tempo atrás, acredito que continua sendo assim, a Bíblia foi o livro que mais foi vendido e mais é vendido. Então o que eu quero dizer para vocês, que esses movimentos históricos de tradução linguísticas para várias línguas, muita coisa naturalmente se perdeu. Muita coisa se perdeu. Porém, segundo diz o Emmanuel, a essência da letra e do espírito do Evangelho permanecem vivas. Ou seja, apesar de todas essas transformações, de todos esses movimentos históricos, né, linguísticos e tudo mais, a essência do Evangelho permanece viva em letra e em espírito. Por quê? Porque ele é uma mensagem divina, ele é uma mensagem universal. Aí o que faz o Espiritismo? Quando Allan Kardec estruturava a doutrina espírita, a codificação espírita, ele percebe que era importante dar ao espiritismo uma base moral, uma base religiosa bem fundamentada, porque senão seria apenas mais uma doutrina que cairia no esquecimento. Porque surgiram e surgem o tempo todo várias doutrinas, várias ideias, várias teorias, várias filosofias. Mas se você não tem um lastro espiritual, você não tem uma base moral bem fundamentada, dificilmente essa doutrina avança. E foi isso que Allan Kardec entendeu sob a orientação dos espíritos, que era importante pegar a essência do Evangelho de Jesus, que segundo a perspectiva dos espíritos, é o código de moral mais perfeito que existe, porque ele é divino, é a mensagem dos anjos. Aí Allan Kardec, então, entendendo isso, ele lança o livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos espíritas, não há diferença, é o mesmo Evangelho, é o Evangelho segundo a ótica, segundo a perspectiva espírita. E aí então, quando Allan Kardec faz isso, ele traz a base moral do cristianismo para dentro do espiritismo. Algumas pessoas leigas, ou às vezes até de má fé, dizem e sugerem, mas o espiritismo ele é cristão. Ele não é cristão, ele é cristão sim, mas é uma leitura do cristianismo sem os formalismos e sem os dogmatismos que nós aprendemos, que afastaram, de certa forma, a mensagem evangélica da sua natureza, da sua essência. É por isso que nós chamamos, ousamos chamar o Espiritismo de o Evangelho redivivo, dentro dessa ideia de que nós devemos trazer o Evangelho para o nosso cotidiano, fazer uma releitura do Evangelho. E o Emmanuel, que é o autor desse livro, ele tem essa qualidade, ele tem esse poder de síntese e ele tem esse poder de observação e de contextualização,
que ele faz nesse livro aqui? Ele vai numa passagem evangélica qualquer, que ele escolhe lá, não sei por que razão, deve ter lá suas razões, ele pega essa passagem e disserta sobre ela, ele traz essa mensagem para o dia a dia, dando naturalmente uma base, uma perspectiva espírita. Pois bem, então, hoje nós vamos estudar a lição número 11 deste livro, né? E o Emmanuel vai lá em Marcos, capítulo 6, versículo 37. Lá em Marcos está registrado assim, entre aspas: ele respondeu e disse: dai-lhe-vos o de comer. Fecha aspas. Então, olha só, a partir dessa assertiva aqui, o Emmanuel disserta sobre ela e dá a ela o título que chama-se Ajudemos também. Então, veja bem, a partir dessa perspectiva aqui, dessa análise, ele vem dizer, vem dar um título, né? Ajudemos também. Então, só por essa frase, a gente já consegue entender muitas coisas. A ideia de ajudar também é uma base muito bem esclarecida pelos espíritos, né? Que a doutrina espírita, ela, baseando-se no evangelho do ponto de vista moral, no cristianismo, ela deve entender e colocar para os espíritas e para os adeptos do espiritismo, que somos nós, que é preciso colocar a mão na massa. Não adianta ficar só no discurso, na oratória, no passe, na cura espiritual. Não é. Isso tudo também é importante, mas é muito mais do que isso. É preciso colocar a mão na massa. É preciso sair da teoria evangélica e espírita para colocar em prática. Então, um dos lemas do espiritismo, vocês já devem ter visto muito isso, né? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do bem não há avanço, não há libertação. Você fica parado, você fica estacionado. Então, sem este movimento de reação, nós não saímos do lugar, nós ficamos parados. É preciso quebrar a inércia, é preciso movimentar. E por isso que na doutrina espírita a gente vê esse movimento constante, né? Você começa a envolver dentro de uma casa espírita, você ouve palestra, você toma passe, mas aí você vê, tem convite para trabalhar na casa, tem convite para visitar asilos, para poder trazer alimentos, para poder fazer isso, fazer aquilo. Por quê? É preciso fazer o movimento de renovação. É preciso colocar a mão na massa, né? A teoria espírita, ela é muito importante para a gente quebrar a inércia, mas é importante também avançar. E aí, o Emmanuel vai lá em Marcos 6,37, né, como eu já disse para vocês, e ele respondeu e disse: dai-lhe-vos o de comer. Essa passagem aqui, ela é bem maior do que isso aqui, né, no capítulo 6 de Marcos. Ele trata daquele momento em que Jesus chega lá em determinado local, no deserto, e uma multidão estava atrás dele, porque ele estava pregando e fazendo milagres, e as pessoas então foram atraídas, né, pelos milagres e também pelas promessas de Jesus. Mas não é igual promessa de político não, né? Eram promessas espirituais. E aí então naquele momento, aquela multidão, né, acompanhando Jesus, e os apóstolos ficaram preocupados. Senhor, é preciso dar o que comer para as pessoas. Então Jesus diz aqui: então vamos dar o que comer. Só que o dar o que comer aqui, segundo está na Bíblia, segundo está no Novo Testamento, nesse capítulo 6, Jesus teria, eu falo teria com uma certa ousadia, né, porque eu não estava lá para ver, mas segundo diz, Jesus teria pegado 5 pães e 2 peixes e multiplicado os pães e os peixes e alimentado 5.000 pessoas. É o que está escrito aqui.
Eu não duvido, porque um espírito da magnitude de Jesus, tudo para ele é possível, inclusive do ponto de vista material. Mas eu acredito, né, aí eu faço uma colocação um pouco pessoal, que muito mais do que eu dar o que comer do ponto de vista material, Jesus estava dando o que comer do ponto de vista espiritual. Por quê? Vou dar para vocês um exemplo. Você vai assistir, para quem é espírita, como nós somos, né? Ou para quem gosta de música, por exemplo, música romântica, você vai assistir um show do Roberto Carlos, quem gosta, né? Fica lá 2 horas, né, Marília? Você pode estar com fome, com dor de barriga, que você não vai se importar. As horas vão voar, né? Porque é uma coisa que te deixa extasiado. Para quem gosta de espiritismo como eu, como nós, assisti uma palestra do Haroldo Dutra, do Divaldo Pereira Franco. Você pode estar com fome, pode estar do jeito que for, porque as horas voam. Por quê? Você está saciando o espírito. Não é isso? Então, quando Jesus fala, eu imagino, Jesus sobe a um pequeno monte, né? Ele começa a falar para aquela multidão. Eu imagino o grande movimento de energias espirituais que estava envolvido ali. Ele saciou a fome de aproximadamente 5.000 pessoas. Mas não era a fome física, acredito, era muito mais do que isso, era a fome espiritual. Essa fome espiritual que nós ainda temos. Vocês têm, tanto que vocês estão aqui. Eu também tenho. Talvez, acredito até que ele realmente tenha multiplicado os pães, né? E eu não vou ousar falar que não, porque eu vou estar mexendo no vespeiro, né? Mas eu acho que o mais importante dessa lição é neste momento, porque ali ele vem trazer as chamadas bem-aventuranças, que nós também conhecemos. É neste momento que ele começa a falar dos bem-aventurados, os que sofrem pela perseguição da justiça, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Então Jesus falava para os desgraçados do mundo, para aqueles que, como nós ainda, precisamos do pão do Espírito. Então é uma passagem muito significativa, que aí o Emmanuel, então, né, pegando nesse pequeno verbete aqui, e ele respondeu, disse: dai-lhe-vos o de comer. Pois bem, então Emmanuel vem dizer assim: em muitas ocasiões, propomos aos benfeitores espirituais determinados serviços, que acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ações para a caridade. A ação para a caridade, ela está disposta para nós em todo momento das nossas vidas. Muitas vezes nós buscamos justificativas, né? Desculpas mesmo, para dizer que eu não posso praticar a caridade. Primeira coisa que a gente tem que entender, dentro da perspectiva espírita, não só espírita, né? Acredito que de qualquer religião, a caridade, ela não é única e simplesmente dar comida ou esmola para as pessoas. A caridade tem ela tem um leque de abrangência impressionante. É mais ou menos como essa mãe está fazendo com esse filho aqui, ó. Por onde ela vai, ela o leva, com todo carinho, com todo amor. Quer dizer, que caridade maior do que essa? A caridade está em ouvir uma pessoa que está precisando desabafar. A caridade está em ter a compaixão por uma pessoa que está em sofrimento, e não um olhar de julgamento, né? É o que normalmente nós fazemos. A caridade está num bom dia, está num boa tarde, está num cumprimentar, um olhar diferente para as pessoas, né? E a gente pode notar isso no dia a dia. Dia desses eu parei no trânsito aqui em Divinópolis, estava bem atribulado, né? Como normalmente eu estou. Parei o carro e a gente tem que colocar aquele papelzinho, né, do estacionamento rotativo, para não ser multado, né? Aí você já se irrita ali, né, Maria? Aí, além de parar e botar o papelzinho, ainda chegou um rapaz
pedindo para tomar conta do carro. Pô, mas você já tem que pagar o rotativo, ainda tem que pagar o cara para tomar conta do carro, né? Mas naquele movimento, né, do dia a dia, você normalmente já está bem atribulado, eu pensei em dar uma má resposta para ele. Estava com ela pronta para sair, eu ia derramar todo o meu, né, meu veneno para ele. Aí eu pensei, não pode olhar, amigo, quando eu voltar, eu te dou um trocadinho. Então tá, Deus te abençoe. Ele falou desse jeito. Só de falar para vocês aqui eu arrepio, porque eu nunca ouvi um Deus abençoe que foi tão forte. Porque ele falou com o coração. Você imagina uma pessoa que está naquela situação, né, de mendigo espiritual. Estou falando físico não, né? Físico também, mas um mendigo espiritual. Ele dizer para você, para Deus te abençoar, é muito forte, é muito significativo. Então a caridade, ela está ao nosso alcance em todos os momentos das nossas relações. E nada é mais importante nessa vida do que as nossas relações. Nada. Não adianta eu ter uma ótima profissão, não adianta eu ter bastante dinheiro, realização profissional, se você não tem a realização do trato e do relacionamento com as pessoas. Porque é na base do relacionamento que nós desenvolvemos as nossas potencialidades. Acho que alguém já disse, né? Nenhum homem é uma ilha. É uma grande verdade. A gente só avança através dos relacionamentos. E, naturalmente, praticando a caridade nesses relacionamentos. Então, uma das coisas que a doutrina espírita deixa muito claro para a gente o tempo todo é essa questão. Da questão de observarmos os relacionamentos familiares, os relacionamentos profissionais, de amizades, enfim, né? Porque eles são o grande mecanismo que impulsiona o desenvolvimento do espírito aqui na sua reencarnação, na nossa reencarnação. O que adiantaríamos se vivêssemos sozinhos? Absolutamente nada, nós não avançaríamos. Então é no trato, e às vezes as nossas relações mais difíceis e mais complicadas é que estão as grandes oportunidades de avançar. Normalmente a gente se queixa, né? A gente se queixa, poxa, meu filho é complicado, meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha irmã é aquilo outro, meu patrão é isso, aquilo outro, mas aí estão as divinas oportunidades de aprendizado. E muitas vezes, infelizmente, né, a gente as perde justamente por não entender isso, né, não ter essa consciência. E o Emmanuel então avança. Enunciamos rogativos, relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. Olha aqui, ele vem nomear algumas. O doente de certa rua. Toda rua tem um doente, todo bairro tem doentes. Os asilos, os hospitais estão cheios deles. Os asilos estão cheios de pessoas abandonadas, né? O parente necessitado. Muitas vezes temos parentes necessitados, não só financeiramente, mas principalmente de atenção, e nós os abandonamos. O obsesso que sofre. Obsesso é aquele que está em processo obsessivo, né? O que é muito comum. É muito comum, principalmente quando as pessoas elas mudam de comportamento, né? E tornam-se agressivas, tornam-se distantes, tornam-se violentas. E aí a gente resolve abandoná-las, mas a gente não tem a dimensão que todo o processo de violência, ele tem um distanciamento da espiritualidade e naturalmente tem um acompanhamento de forças espirituais inferiores. É o que diz Emmanuel, né? A obsessão é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Então toda pessoa que está nervosa, atribulada, violenta, vocês podem ter certeza que tem um processo obsessivo instalado ali. E eles estão entre nós e muitas vezes somos nós mesmos. A casa conflagrada do vizinho, a casa do vizinho conturbada. O companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Então Emmanuel aqui, em poucas palavras, ele vem trazer para nós como que o processo da caridade nos permite avançar em todos os momentos da nossa vida. Porque todos nós aqui
temos esses acontecimentos cotidianos em torno de nós. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam devotados e operosos. Isso aqui é muito importante. Toda situação de ajuda, toda situação de sofrimento, tem os obreiros da espiritualidade envolvidos. Não pensem vocês que nos asilos, nos hospitais, nas prisões, né, principalmente onde há muito sofrimento, não pensem vocês que eles estão julgados à própria sorte. Pelo contrário. Legiões de espíritos movimentam ali forças para ajudar essas pessoas. Inclusive a gente vê muito isso nas obras do André Luiz, né? Ele relatando do mundo espiritual cenas e acontecimentos de legiões de espíritos, caravanas de espíritos que vêm ao plano físico e às regiões inferiores para ajudar espíritos sofredores, mesmo que sejam espíritos altamente perversos, mesmo que sejam, porque por incrível que pareça, a espiritualidade não abandona esses espíritos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que poderemos prestar nós mesmos. Ou seja, se a espiritualidade age, põe óculos, tira óculos, põe óculos. Vou ver se eu arrumo um óculos que faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Dizem que depois que a gente faz 50 anos, o braço da gente vai esticando, né? Interessante. Aí, a espiritualidade precisa de ter agentes físicos também para atender esses espíritos. Então, quando a gente vai a um asilo, nós somos, às vezes, o instrumento da espiritualidade para agir. Às vezes a gente encontra um amigo na rua, e ele está abafado e começa a te falar de determinadas coisas, aí você para e fala para ele alguma coisa, e você é instrumento da espiritualidade e você falou sem saber o que precisava falar. Às vezes a espiritualidade nos usa, mesmo nós que sejamos os mais distantes da prática do bem, às vezes nós somos instrumentos de levar uma mensagem de apoio de uma coisa que a pessoa ouviu. Um dia desse eu conversei com uma pessoa e ela precisava falar comigo, encontrei com ela na rua, eu peguei e falei umas palavras para ela assim, e saí logo. Para mim aquilo foi uma coisa muito normal. Depois ela me ligou no outro dia e falou assim: Alexandre, você não sabe o tanto que aquelas suas palavras me ajudaram. E eu não tinha sabido mesmo, não tinha nem percebido. Porque na verdade eu fui simplesmente um canal, simplesmente um instrumento. Então nós somos agentes do bem o tempo todo. Porque a espiritualidade, ela precisa de ter esses agentes. É como no passe, por exemplo. Quem aplica o passe não é o passista, é a espiritualidade. O passista é apenas um instrumento. Mas muitas vezes a espiritualidade usa as energias físicas do passista para que essas energias, né, associadas às energias espirituais, elas possam atender à necessidade da pessoa que está ali sentada, do doente ou da pessoa que vai buscar ajuda. Assim também são nas nossas ações cotidianas, né? Relacionadas à palavra, relacionadas a um monte de coisas. Por quê, gente? Porque é assim que as coisas funcionam. Porque a espiritualidade precisa de nós precisamos da espiritualidade. E assim nós vamos avançando. É nesse processo de relacionamento, por isso que eu falei para vocês que os relacionamentos são muito importantes, tanto entre nós, quanto entre nós e a espiritualidade. Por quê? Eles vão nos puxando para cima. Nós vamos aprendendo com eles, mesmo que intuitivamente. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna. É indispensável. Os recursos ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefícios daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a nossa própria fé. É que eu falei para vocês,
as circunstâncias que envolvem as nossas vidas, as pessoas que aparecem a nossos caminhos, elas não foram colocadas por acaso, não. Elas foram colocadas ali, primeiro, por uma questão de resgate, de necessidade, e segundo, por uma questão de que nós possamos contribuir na obra do Senhor, que é a obra da regeneração. Porque nesse processo de ajudas mútuas é que nós avançamos. Nós estamos com uma perspectiva, um otimismo, um pessimismo muito grande, né? De que nós estamos piorando como humanidade, mas isso é um erro muito grande. Na verdade, nós estamos avançando, e avançamos bastante. Se nós fizermos uma análise, né, de tempo, uma análise aí da história, pegamos aí 200, 300 anos atrás, o tanto que a humanidade melhorou. É lógico que ainda o mal ainda permanece entre nós, não mais com a ascendência que permanecia antes. Porque segundo diz o Allan Kardec, nós estamos num mundo de provas e expiação, onde o mal ainda prevalece. Mas a gente já começa a ver um movimento de mudança, um movimento de regeneração, onde as forças entre o mal e o bem já se equilibram. E chegará um momento onde o bem terá ascendência sobre o mal. Né? Isso já está começando a acontecer. Está começando a acontecer. E esse papel de mudança do mundo, da terra, ele cabe a nós. Ele cabe a nós outros. Nós somos os instrumentos da espiritualidade para o movimento de regeneração. A regeneração planetária não vai acontecer um passe de mágica. Não é um cometa que vai passar ou que vai cair, né, uma coisa espetacular que vai acontecer. Esse movimento, ele acontece nesta situação de vivências, de relacionamentos, de mudanças de posições, de mudanças de visões. E para fechar, diante da turba faminta, aqui a gente volta lá no texto original do Evangelho, ouvindo as alegações dos discípulos que solicitavam a atenção para a necessidade do povo, disse-lhes Jesus: dai-vos o que comer. Então esse dar o que comer é o pão espiritual. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva, diz Emmanuel. Não basta rogar a intervenção dos céus em favor dos outros e em favor de nós mesmos, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Então não basta rogar, não basta pedir. É importante que peçamos também, porque ainda estamos na condição de pedintes, né? Nós somos mendigos ainda, mendigos espirituais. Porém, não basta só pedir a intervenção dos céus. Antes de tudo, é necessário que façamos a nossa parte. Entendeu, Marília? Toda hora eu falo para você, né? É importante que nós façamos a nossa parte, porque senão a gente não vai sair do lugar, não. Né? É importante fazermos a nossa parte. Como? Eu acabei de falar para vocês. A hora que a gente sair do centro aqui, chegar no trânsito, ou chegar lá em casa, nas nossas casas, lá já estão as oportunidades de fazermos as nossas partes. Podem ter certeza disso. A hora que vocês amanhecerem amanhã, quando vocês chegarem no trabalho de vocês amanhã, seja lá onde for, dentro da casa de vocês, as oportunidades vão aparecer. E elas aparecem, às vezes, de umas formas muito mais fortes do que, às vezes, a gente acha que dá conta, né? Mas cada um carrega a cruz que consegue suportar. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Então, quando nós nos dispomos a fazer efetivamente o bem, e este é o grande papel do Espiritismo, acredito, muito mais do que o papel doutrinário, do papel pedagógico, é o papel
de trazermos para nós essa ideia, essa perspectiva de que nós devamos praticar o bem, principalmente nos nossos relacionamentos. Porque como fecha aqui o Emmanuel, o texto, quando nós praticamos o bem, nós entramos em sintonia com o bem eterno. Porque Deus é a síntese do bem, né? Ele é a expressão maior do bem. E quando a gente movimenta-se no sentido de praticar o bem também, aí nós entramos em sintonia com Ele. Aí as coisas fluem muito mais nas nossas vidas. E não é fluir do ponto de vista material que eu estou falando, não. Às vezes até isso acontece. Mas é principalmente fluir do ponto de vista do espírito. Porque aí a gente passa a encarar a vida e as dificuldades com muito mais altivez e com muito mais força que nós encararíamos quando nós estamos em desequilíbrio. Vocês repararam isso? Quando a gente está em desequilíbrio, qualquer coisinha desse tamanho se torna uma coisa gigante. É apenas uma faísca, né? Mas quando a gente está em sintonia com o bem, as forças espirituais também se movimentam ao nosso favor. E aí, naturalmente, as coisas, os percalços e o caminhar se torna mais leve. Foi onde Jesus falou, né? Eu vou tomar a sua cruz porque meu jugo é leve. Ou seja, Ele vai aliviar as nossas dores, no sentido de que a gente entendendo, entrando em sintonia com a mensagem do Cristo, com a mensagem do Evangelho, naturalmente a gente tira o peso da cruz que nós carregamos, né? E quando Ele diz que vai carregar a cruz para nós, é porque Ele entende que quando a gente entendeu e começa a criar esses movimentos, essa cruz pesada começa a aliviar os nossos ombros, tá bom? Essa é a mensagem que a gente deixa para vocês. Fechando o ano de 2019, né? Foi um ano de, acredito, de muitas conquistas, e agradecemos a casa, meu amigo Sérgio, pela oportunidade, né? Todos nós que estamos aqui agradecemos por esse espaço maravilhoso que nós temos, e eu acredito que ao longo desse ano muita coisa maravilhosa aconteceu aqui na casa, e todos nós só temos a agradecer, não é isso? Boa noite, feliz ano novo, feliz 2020 para todos.